Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento, o seu, o meu, para que possamos compreender a sua vontade e colocá-la em prática. Se a gente já sabe da vontade de Deus e não pratica, então a gente não pode dar desculpas. Bem, nós tínhamos prometido falar sobre Abraão e uma das coisas que mais chama atenção na vida de Abraão é que ele foi e é, conforme a gente vai vendo a história dele, a gente vai absorvendo o caráter dele. Abraão foi o modelo de servo de Deus. Modelo. Ele foi o modelo e ele remete para nós hoje também o modelo de cristão, de servo, de homem de Deus, de mulher de Deus. Às vezes a pessoa fica indignada com Deus porque a sua vida não presta, não tem prestado. Mas a verdade, a bem da verdade, é que as pessoas não atentam para os exemplos que Deus deixou na história para que nós pudéssemos seguir, para que nós pudéssemos moldar a nossa vida. As pessoas moldam as suas vidas de acordo com a moda que é o pecado. O pecado é moda. Todo dia o pecado é moda. Está sempre renovando, mas o pecado é o mesmo. Então, quando a pessoa quer servir a Deus, quando a pessoa quer realmente agradar a Deus, para que então ela seja agradada por Deus, para que então os desejos do seu coração sejam satisfeitos, conforme disse Davi, agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do seu coração. Então, Abraão foi esse homem. Abraão foi esse homem, foi esse caráter. Então, quando nós lemos aqui no capítulo 14, quando diz que conta a história de Abraão, o seu sobrinho Ló foi sequestrado e Abraão imediatamente reuniu os homens que tinham. Ele tinha 318 homens nascidos em casa, homens fiéis, leais, verdadeiros. Então, ele reuniu seus 318 homens e foi em busca do resgate do seu sobrinho. Ele não saiu para lutar, para conquistar terras, não. Ele queria resgatar o seu sobrinho. Aí ele encontrou 5 reis que tinham perdido a batalha para 4 reis. E esses 4 reis dominavam aqueles 5 reis. E Abraão foi e venceu os 4 reis que tinham vencido 5 reis. Quer dizer, Abraão, na verdade, venceu 9 reinos, com apenas 318 homens. Por que essa vitória gloriosa? Porque Deus era com ele. Ele venceu os seus inimigos, não porque ele queria dinheiro, não porque ele queria mais terras, não. Ele já tinha a promessa de Deus e ele contava com aquilo. Cedo ou tarde ele iria tomar posse das promessas. Mas, quando o sobrinho dele estava lá preso, então ele foi em busca, ele foi conquistar, foi libertar o seu sobrinho. E quando ele voltou vitorioso, então o rei de Salém, veja só, o rei de Salém, que era o rei
Jerusalém, que era o servo de Deus, Melquisedeque. Diz o texto sagrado que Melquisedeque trouxe pão e vinho, veio servir a Abraão com a Santa Ceia. Aliás, domingo agora nós teremos a Santa Ceia em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Então Melquisedeque trouxe pão e vinho, a Santa Ceia, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E então Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Quer dizer, o rei de Salém trouxe a bênção para Abraão. Ele já era abençoado, mas ele determinou a bênção, ele confirmou a bênção de Deus sobre a vida dele. E então, Abraão, reconhecendo-o como servo do Deus Altíssimo, sacerdote do Deus Altíssimo, Abraão lhe deu o dízimo de tudo o que tinha. Tudo lhe deu o dízimo, devolveu o dízimo. E veja que não havia a lei dos dízimos, não havia a lei mosaica, porque Abraão tinha vários séculos antes de Moisés. As leis mosaicas vieram depois, muitos anos, centenas de anos depois de Abraão. Mas Abraão tinha consciência de que tudo que ele tinha conquistado, que ele estava conquistando, tinha vindo da mão de Deus. Então, ele tirou as primícias, os dízimos, e deu a Melquisedeque, que era o servo, o representante de Deus aqui na terra. Quer dizer, veja o caráter de Abraão. Porque ele não tinha dado dízimo a ninguém, porque não tinha autoridade de Deus para recebê-lo. Mas quando ele encontrou um Melquisedeque, um sacerdote do Deus Altíssimo, então ele devolveu os dízimos. Porque ele tinha consciência de que tudo tinha vindo das mãos de Deus e para reconhecer que Deus era o Senhor da sua vida, então ele separava as primícias para devolver a Deus. Isso é servo de Deus. Quem serve a Deus sabe disso. Quem tem compromisso com Deus sabe disso. Tem essa consciência de que os primeiros frutos da terra, do seu trabalho, do seu lucro, pertencem a Deus. Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada. Ele é dono de tudo, sempre foi dono, será sempre dono de tudo. Mas é um referencial, é uma postura de fé daqueles que creem nele. Devolver o dízimo, separar as primícias para Deus. E Abraão só fez isso quando encontrou com Melquisedeque, que era sacerdote. Você não pode pegar o dízimo e usar, eu vou fazer uma caridade, eu vou dar pão ao faminto. Não, o dízimo é de Deus. O dízimo é de Deus. Então você tem que dar na casa de Deus. Você tem que colocar na mão dos servos do Altíssimo Deus, aqueles que servem a Deus. Porque os servos de Deus representam Deus. Então é como se você estivesse dando na mão de Deus. E foi isso que Abraão fez. Então, Abraão era um homem correto, íntegro, justo, fiel, leal a Deus. E por isso ele foi assim abençoado. Mas logo depois, e isso é que é importante, logo depois que Abraão teve aquele contato direto com o representante de Deus, que era Melquisedeque, então veio o rei de Sodoma, onde estava o sobrinho dele.
E o rei de Sodoma disse para Abraão: dá-me as pessoas e os bens toma para ti. Isso é muito forte. Porque veja que o servo de Deus trouxe a Abraão pão e vinho, lhe serviu o pão e o vinho, a Santa Ceia, e o abençoou. Agora vem o rei de Sodoma, que representa o diabo, representa Satanás, e diz para Abraão: olha, me dá as pessoas, quer dizer, os meus soldados que você resgatou, e fica com os despojos. Mas os despojos já era de Abraão naturalmente, legitimamente, porque nas guerras, desde antigamente, o vencido perde tudo que tem. Então, o que os vencidos perdem são os seus bens, suas propriedades, tudo. E o Abraão tinha direito a essas riquezas, a tudo aquilo que ele tinha conquistado dos 9 reinos, porque era direito. O vencedor devia ao vencido, ou o vencedor, melhor dizendo, o vencido, que era o rei de Sodoma e os demais reis, tinham que devolver, dar todos os seus bens para Abraão, que era o vencedor. E aí, Abraão disse para o rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriquecia a Abraão. Então, amiga e amigo, qual é o ensinamento? O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui com Abraão que ele não queria nada do diabo. O diabo, na realidade, quer as pessoas. O diabo não está pouco se incomodando com as riquezas desse mundo, porque ele é espírito. Ele quer as almas das pessoas. Ele quer insultar a Deus, trazendo para si as almas, que ele também não vai fazer nada com elas, mas vai apenas para insultar Deus, dizendo: olha, essas almas aqui, eu sei que eu vou para o inferno, eu vou para o lado de fogo, mas essas almas também vão comigo. E isso é um insulto a Deus. Então, como o rei de Sodoma representa Satanás, ele quer as pessoas, ele quer as almas, ele não está preocupado com dinheiro, está preocupado com ouro, com a prata, nada disso. E falou: fica com os bens, mas me dá as pessoas. E Abraão falou assim: olha, eu levantei a minha mão aos céus e jurei que não ficaria com nada seu, porque a minha riqueza, os bens, sejam eles espirituais ou físicos, vêm da mão do meu Deus, em quem eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança. É isso que nós vamos falar amanhã. Vamos falar mais amanhã. E, além disso, eu quero apenas deixar você ciente de que neste sábado nós vamos às 3 da tarde reunir. Neste sábado, às 3 da manhã, da madrugada, nós estaremos de volta na oração em favor para os interessados em buscar, em receber o Espírito Santo. E o horário eu sei que não é propício, porque são 3 horas da manhã, mas quem tem sede vai, quem não tem fica de fora. Então, neste sábado estaremos orando ao vivo aqui por todos vocês que querem receber o Espírito Santo. Avise os seus amigos, conhecidos, seus irmãos que querem receber o Espírito Santo para juntos
formarmos uma grande corrente do recebimento do Espírito Santo, tá bom? Deus abençoe e até amanhã nós vamos continuar com Abraão. Até lá.